Bora lá, pessoal, para a aula 24 e 25, nós tivemos uma parte dessa aula em sala de aula. Eu expliquei lá a parte das funções, quando é função, quando não é função, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, o que é chegada, né? Como nós podemos trabalhar com as grandezas em relação às funções. Tudo isso foi passado em sala de aula. Nós até fizemos o exercício um e alguns dos exercícios 2 em sala, porém não terminamos todos os exercícios, então vai ficar todos aqui para a gente poder fazer as correções e analisar cada um deles, tá bom? Então bora lá fazer o primeiro exercício novamente, ver lá as relações, né? Então ele fala lá assim, ó, sejam F 2, 3. Essa seta está falando que é a relação, né? Ele está se relacionando com 2, 3 e 4, e a relação ficou em 4, 2, 4 e 3, 2. Então, na realidade, ele está falando isso aqui, ó. O meu conjunto A, ou o X, né, que são os meus pares ordenados, estão lá em 2, 3. Isso aqui é uma função que está sendo trabalhada em B ou Y, né? Em 2, 3 e 4, os pares ordenados. Então, quem está tendo relação com quem? Então, ele falou que é 1 em 4, eu tenho 2 em 4 e tenho o 3 em 2. Pode, professora, isso, o 2 ligado ao 4? Claro que pode. O que não pode é, por exemplo, o 1 está sendo relacionado com o 2 e o 1 sendo relacionado com o 3, tá bom? Isso não poderia, não seria uma função. Então, quando vai ser função? Novamente, quando todos os elementos de A se interligar, se relacionar com os elementos de B, tá bom? Todos de A. O B pode sobrar? Pode sobrar, sem problema algum, tá bom? Então, ele está perguntando lá assim, ó, apresentar essa relação. Então, a função de 1, ó, a função em 1, com quem que ele está se relacionando, ó? O 1 se relacionou com o 4 e o 2? O 2 com 4 também. Agora o G, ó, o G se relacionou com quem? O 4 se relacionou com o 3 e o 2 se relacionou com o 1. Agora nós temos as duas funções, a função de F e a função de G. Então, primeiro, de dentro para fora, eu vou responder, ó, a função de G em 4 está relacionada em 3. E a função de 3 em F? A função de 3 em F está relacionada com o 2, tá bom? A mesma coisa, ó, função de G 2. Quem está se relacionando com o 2? 1. Então, a função de 1 em F, né, quem está relacionando é o 4, tá bom? Agora, ao contrário, né, eu tenho G na função de F2. Vamos apagar um pouco isso aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, nós temos lá a função de g em f de 2. Então, f de 2, 4. E a função de g, que é 4, aqui, ó, está relacionado com 3. Deixa eu só fazer esse aqui. Então, nós temos lá o g, a função de f em 1 está relacionado com 4. E de g em 4 está relacionado com 3 novamente. Agora, nós temos lá, ó, a função de f em g de f1. F1 está relacionado com 4. Beleza. E o g em 4 está relacionado com quem? O g em 4 está relacionado com o 3, ó. E aí, a relação de f em 3, então essa relação de f em 3 está em 2, ok? Agora, ele faz outras perguntas, né? O domínio da nossa função. Eu vou olhar aqui na apostila para me colocar os números lá de volta, tá bom? Senão eu não consigo explicar para vocês. Então, nós temos lá assim, ó, a função de f está em 2 e 3, não é isso? Se relacionando com o 2, o 3 e o 4. Então, isso aqui é o A, esse aqui é o B. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. A relação que eles tiveram foi de quem? A relação foi de 1 em 4, 1 com 4, né? O 2 com o 4 e o 3 com o 2. Beleza. Aí ele pergunta: o que que é o domínio, então, da função de f? O domínio é todos que estão em A, ó, em A ou em X. Então, o nosso domínio de f é igual a 1
2 e 3. E de G? Aí você olha lá no G e vê quem que é o seu domínio de G. O nosso domínio de G é quem está em A na primeira relação, que é o 2 e o 4. O conjunto imagem. O conjunto imagem são aqueles que nós trabalhamos em B para se relacionar. Quem é o conjunto imagem da função de f? Então, nós temos lá o 4 e o 2, né? Na ordem que nós vamos colocar 2 e 4. Tá bom? Se você não enxerga assim, faz o diagrama para você poder ver. E quem que é o conjunto imagem da função de G? Então, o conjunto imagem da função de G é quem se relacionou, né? De B está relacionado lá, está fazendo a relação. Então, quem relacionou na imagem de G é o 1 e o 3. E o conjunto de chegada? O conjunto de chegada é todos que estão em B. Então, na F é 2, 3 e 4, e no G, todos os que estão lá se relacionando, né? 1, 2 e 3, que é o processo da chegada. Então, essa situação da chegada nós falamos em sala de aula, tá bom? A chegada é todas as relações que você tiver em B. Eu vou fazer aqui do F só para você olhar, tá bom? Vamos lá. Então, ó, o A, vou chamar o A, essa aqui eu tô fazendo a função de F, tá bom? Não vou fazer a de G para você olhar. Lembrando que o A é a mesma coisa que o valor de X e o B é a mesma coisa que os valores de Y. Então, para A eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2 e 3. Para o B eu tenho 2, 3 e 4. Então, eles se relacionando, eles estão chegando, ó. Chegou, o 2 e o 4 chegou, e o 3 e o 2 chegou. Ah, mas o 3 nós não usamos. Não tem problema, ele só não é imagem, mas ele é um ponto de chegada, tá bom? Eu posso ter uma relação aqui, se eu quisesse, tá bom? Então, fica assim o ponto de chegada. Já o exercício 2, ele fala lá que os valores da função de I é 1, 2, 3, 4, de A é 1, 2, 3, em relação aos números reais. Apresentar, então, os conjuntos. Então, ótimo, nós vamos descrever isso aqui, ó, é a sua relação de A. Então, ele é o seu X, não é isso? Se ele é seu X, você vai substituir tudo que for X por 1, 2 e 3. Então, você vai escrever lá assim, ó, por 1 primeiro. 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, você tem 2, 1 vezes 1, 1, menos 1. Então, você tem 2 menos 2. Isso aqui é zero. Então, vamos colocar aqui, ó, para a gente ver as relações, tá bom? Eu tenho o A e o B. O seu A é 1, 2, 3. E o seu B é com quem ele se relacionou. Com quem ele se relacionou? Com o zero. Agora, você vai fazer a função de 2, ó. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2, menos 1. Então, 2 menos 4, menos 3, que é vezes, né? Então, nós temos 8 e 8 menos 3, isso aqui é 5. Então, o 2 se relaciona com o 5. Feito assim, vamos para o 3, ó. 3. 2 vezes 3 ao quadrado, menos 3 menos 1. Então, 2 vezes 9, menos 3 menos 1. Nós temos 18 menos 4, que nós temos 14. Então, 3 se relaciona com o 14. Aí ele fala para você falar quem que é o domínio, quem que é a chegada e quem que é o conjunto imagem. Então, nós vamos colocar lá o domínio. O domínio dessa função é tudo que está em A, 1, 2, 3. A chegada, nós vamos colocar como números reais. Ele se relacionou com qualquer número real, tá bom? E o conjunto imagem desta função é todos os que se relacionaram em B. Então, o 0, o 5 e o 14. Esse é o nosso conjunto imagem. Bora para o próximo exercício. Lembrando que o A, que é a mesma coisa que X, né, vale o 1, 2 e 3. Então, dentro dessas funções, ó, função 2 de x, já vamos substituir aqui, né? Eu vou colocar ele como 1. Então, tudo que for x vale 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, vamos colocar aqui para depois você enxergar. O A e o B. Então,
O A é 1, 2, 3. O 1 se relacionou com 1. A função 2 vale 2, né, que é raiz de 2. Então ele vai ficar na raiz de 2 mesmo, ó. E o f de 2 em relação ao 3 é raiz de 3. Então, raiz de 3, olha, ele se relacionou lá. Quem que é o domínio da nossa função? O domínio da nossa função é 1, 2, 3. É tudo que está em A. A chegada nós podemos colocar lá que foi qualquer número real que ele chegou lá, tá bom? E aí nós temos o conjunto imagem. O conjunto imagem é aqueles que se relacionaram em B. Então, quem relacionou? O 1, a raiz de 2 e a raiz de 3. Esse é o meu imagem. O próximo. Lembrando que A é igual a X e que eles valem 1, 2 e 3. Perfeito. Então, a função 3 vale 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, isso aqui são 2. Vamos colocar lá para você enxergar depois. A e B. Então, o seu A é 1, 2 e 3 e o 1 se relacionou com o 2. Beleza. A função 3 é vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, o 2 se relacionou com o 4. E a função 3 de 3, né? Nós vamos ter 2 vezes 3, que é 6. Então, o 3 se relaciona com o 6. Quem que é o domínio da função? São todos aqueles que estão em A. 1, 2, 3. Chegada, posso colocar a chegada como 2, 4, 6? Pode, claro que pode. Mas aqui eu vou colocar que é um número real qualquer que estava ali e que ele fez o processo, né? E os qualqueres são o 2, o 4 e o 6, porque ele pergunta do conjunto imagem. Quem que é o conjunto imagem? Aqueles que ele se relacionou, 2, 4 e 6. E é o último D? Deixa eu ver. Acho que é o último. Então, lembrando que A é a mesma coisa que X e que nós temos o 1, o 2 e o 3. Perfeito. Tendo 1, 2, 3, então a função 4, nós vamos colocar 1, que é igual a 0, né? Então vamos colocar aqui, ó, o valor de A e o valor de B. Então, 1, 2, 3, o 1 se relacionou com o 0. Perfeito. Aí nós temos a função 4, que é 2, que é igual a 0. Então, 2 se relacionou com o 0. E a função de 4 com 3 é igual a 0, que se relacionou com o 0. Tá bom? Então, quem que é o nosso domínio da função? Nosso domínio da função é tudo que está em A. 1, 2, 3. Muito bem. E ponto de chegada? É um número real, 0 é um número real, tá bom? E o nosso conjunto imagem é quem se relacionou em B. Quem se relacionou foi o 0. Então, bora lá, pessoal, fazer o exercício de número 3. Ele fala lá que tem duas operadoras de telefonia, a que cobra R$ 30 pelos 100 primeiros minutos e 50 centavos os minutos adicionais, e a operadora B, que cobra R$ 50 pelos 200 primeiros minutos e 70 centavos por minuto adicional. E aí, o primeiro exercício, ele quer que você escreva a função que ele está falando ali, tá bom? Então eu vou chamar a operadora A, eu vou chamar de, Azinho, função de Azinho em X, tá bom? Então, vou descrever aqui o que está acontecendo, tá bom? O que que está acontecendo aqui? Eu pago R$ 0 se X for igual a 0. Se eu não usar, eu não pago. Agora, eu pago R$ 30, vou fazer conforme ele está falando, tá? Se o meu X for menor ou igual a 100. Se eu usar lá até 100 minutos, eu pago 30, tá bom? De 1 a 100, eu pago 30. Se eu passar de 100, eu pago 30 mais os 50 centavos, né? Com os minutos de acréscimo lá, né? Menos os 100. Então, isso vai acontecer quando o X for maior que 100, tá bom? Isso para a operadora A. Para a operadora B, eu vou descrever lá desta maneira, ó.
a função de b em x é igual. Se eu não usar, eu não pago. Então, zero se x for igual a zero. Agora, neste caso, eu vou pagar 50 se o meu x for menor ou igual a 200. Então, de 1 até 200 minutos, eu vou pagar R$ 50. Passou disso, eu tenho lá os 50 mais os 70 centavos, né, de x menos 200. E aí, se isso vai acontecer se o x for maior que 200 minutos que eu usar. Então, as funções estão descritas, tá bom? Aí na letra B, ele fala lá assim, ó, para que quantidade de minutos A é mais vantajosa? Então, nós vamos calcular aqui, colocando essa situação de 1, né? De 1 minuto a 100 minutos, eu tenho 30 do A e 50 do B. Então, nós vamos descrever isso aqui, tá bom? Como é o A que ele quer, né? Então, eu vou descrever lá. Se for o A, eu pago 30, isso dentro de 1 a 100 minutos, né? E B de X eu pago 50, tá bom? Como ele quer dar vantagem, ele quer saber em relação ao A se é vantajoso ou não, quantos, né, minutos eu posso usar em A que é vantajoso pagar, eu vou usar essa situaçãozinha aqui, ó, para saber, né? E vou igualar ao B, que é igual a 50. Igualando essa situação, eu consigo chegar até quantos minutos eu posso usar para que o preço seja vantajoso em A, tá bom? Então, eu vou descrever lá assim, ó, 30 mais 50 centavos vezes o x menos o 100. Isso aqui é igual à letra B, que no caso seria 50, tá bom? Tô igualando para poder achar os minutos corretos lá. Então, eu tenho lá 0,50 vezes x menos 100. Aí, 50, o 30 passa para cá negativo, né? 50x menos 100 é igual a 20. Muito bem, então agora eu vou fazer a distributiva. Eu tenho lá 50 centavos vezes o x, eu tenho 50 centavos de x. Mais com menos, menos, 100 vezes os 50 centavos que nós temos é igual a 50, né? Menos 50, que é igual a 20. Esse 50 passa para lá positivo, ó. Então, 50 mais 20. Então, nós vamos ter 50 centavos em x por 70. Então, x é igual a 70 dividido por 50 centavos. E aí, nós temos 70, então, dividido por 50 centavos, isso aqui vai ser igual a 140 minutos, ok? Então, para que quantidade de minutos A é mais vantajoso? Até 140 minutos é mais vantajoso, eu uso 100, né, pagando lá os 30, e aí eu vou pagar o adicional de 40 minutos. Então, o A sai mais barato, tá bom? Por quê? Porque eu tô pagando 30 mais 40 minutos. Já a partir desses 140 minutos, os dois cobram iguais, né? R$ 50 cada um. De 141 até 200 minutos, o B passa a ser mais vantajoso do que a situaçãozinha do A, tá bom? Então, até 140 minutos é belezinha, é vantagem pagar o plano A, que é o que ele pediu, tá bom? Bora lá para o exercício 4, então. Então, bora lá fazer o exercício 4, que é um exercício importante também, tá bom? Para fazer as substituições necessárias. Então, você tem a função de f em g de x. Perceba que o seu g de x, ó, ele vai ser o x menos 1, né? Então, nós vamos descrever aqui da seguinte maneira, ó. O f, a função de f de x menos 1, porque é a função de g em x, ó, e g em x vale exatamente isso. Não esqueça que a função de x é o que nós estamos descrevendo aqui, ó. Então, tudo que estiver aqui, nós vamos substituir nos valores de x. Como a função de f é 2x ao cubo menos x mais 1, tudo que for x, nós vamos substituir por x menos 1. Então, vai ficar lá assim, ó, f de x, x menos 1,
é igual a 2 vezes x menos um ao cubo, menos x menos um mais um. Então isso aqui é uma fatoração, ó, então nós vamos fatorar primeiro, tá bom? Antes de colocar aqui. Então vamos lá fatorar. Então a fatoração ao cubo ele é negativo, vai ficar um positivo, outro negativo. E aí nós temos a regrinha, né? O primeiro termo ao cubo, positivo agora negativo. Triplica o primeiro ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, multiplicado com o segundo. Como é triplicado, né, 3 vezes um vai ficar 3x ao quadrado. Mais triplica o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo ao quadrado. Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente arruma, tá bom? Positivo, o outro vai ser negativo. O último termo, segundo termo, né, ao cubo. Então, ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais aqui vai ficar um ao quadrado, então é 3x vezes um, que vai dar 3x. Menos um vezes um vezes um dá um. Então eu vou colocar isso aqui dentro, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos um. Aí aqui regra de sinal, ó, mais com menos, menos x, menos com menos mais um, mais um. Então nós vamos fazer aqui a distributiva, ó. 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 6x menos 2. Aí menos x mais 2, eu já posso fazer isso aqui, ó, cortou, cortou, que já facilita um pouquinho a minha vida, né? Então eu vou ter 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x. 6x com menos 1x, nós vamos ter mais 5x. Então, a minha função de x menos um, tudo isso aqui, ó, foi a função que nós trabalhamos, vai ser exatamente igual a este valor, tá bom? Feito o exercício, belezinha. Agora nós vamos fazer o contrário, né? Que é a função de g em f de x. Então, agora nós vamos fazer outros tipos de substituição. Então, bora lá. Nós vamos descrever lá. A função de g vai ser a função do f de x, que é 2x ao cubo menos x mais um, né? Que é x menos um. Então, lembrando o seguinte, quando eu escrevo isso aqui, ó, eu estou dizendo que esse aqui é o valor de x. Então, o seu valor de x é quem? É exatamente essa funçãozinha que está aqui dentro. Então, nós vamos descrever lá, ó. 2x ao cubo menos x mais um é igual ao x aqui, ó. O x é ele. Então, nós vamos colocar 2x ao cubo menos x mais um menos um. Ó, cortou, cortou. Então, a nossa função de g é exatamente 2x ao cubo menos x, que é este valorzinho aqui. Pronto, a nossa função está feita e calculada, ok? Bora para o exercício 5. Se a função de x menos um é igual a x ao quadrado menos um, para todo x pertencente ao número real, apresente a função de x. Então, ótimo, vamos lá descrever o que ele está pedindo, né? Lembrando o seguinte, que isso aqui é o valor de x, né? Mas eu também posso descrever isso aqui como o valor de y, porque a função, por exemplo, eu poderia colocar assim, né? Ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui para você enxergar. Quando eu descrevo assim, ó, a função de x menos um é igual a x ao quadrado menos um, eu também posso descrever isso aqui como o meu valor de x e de y, né? Isso aqui, ó, como eu falei na sala, a função também pode ser descrita como y. Então, como é que eu vou descrever isso aqui? Eu vou escrever lá assim, ó, x menos um é igual a y. X de um lado, né? Eu vou colocar assim, x é igual a y mais um. Trouxe o 1 aqui para o outro lado. Então, nós vamos descrever assim, ó. Então, a minha função de y é igual a y mais um ao quadrado menos um.
tá bom? Eu vou descrever ele dessa maneira, como eu fiz ali. É igual. O 2 cai em cima do y, vai ficar y ao quadrado, mais o 2 cai aqui, ó, eu multiplico os 2 termos, 2 vezes y, 2y vezes 1, 2y. Mais o 2 cai em cima do 1 vezes 1 é 1, menos 1, né. Então eu posso aqui cortar, cortar, então f de y vai ser igual a y ao quadrado mais 2y. Se eu descrevi ele como y e eu disse que o y vai ser igual ao x, né, lembre-se que isso aqui, ó, nós também podemos descrever como f de x, e isso aqui também é igual a y, né, eu disse isso aqui em sala de aula, então nós podemos simplesmente trocar, né, f de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x. Pronto, tá feito o nosso exercício aí de número 5, tá bom? Bora fazer o exercício 6 agora. Então, o exercício 6, ele fala lá assim: dada a função f de uma relação, né, de números reais com números reais, a função de x é 2x mais 4 e a função de g também em números reais, se relacionando com números reais, tal que a função de f de g de x é igual a 3x menos 1. Calcular o G1, né, ou seja, a função de G em 1. Então, nós vamos fazer a substituição aí, porque dá para fazer, substituir, né, essa situação. Então, eu vou descrever lá assim, ó. Opa. F de G em x é igual a 3x, né, 3x menos 1, como diz aqui o enunciado. E aí nós vamos substituir o x em 1, né, aqui ó, porque isso aqui, lembrando que é gx, né, ou também eu posso escrever isso como y, mas vamos escrever como x. Então eu posso dizer que x é igual a 1, né, x é igual a 1. Então nós vamos substituir isso. Tudo que for valor de x, eu vou colocar o número 1. Então a função de g em x, né, deixa eu colocar aqui assim, é igual a 3 vezes 1 menos 1. Então, nós temos 3 menos 1, e isso aqui são 2. Perfeito. Feito, então, nós temos lá 2 na função de g, que é 1, né, mais 4, que é isso aqui, ó, né, mais 4, que é igual a 2. Então, eu estou substituindo pelo valor de 1, então isso aqui vai ser menos 1, tá bom? Vou fazer esse aqui, né, ó, esse 2 passa para lá negativo, né, e aí juntando os 2 vai ficar um positivo e outro negativo, então ele fica como menos 1. Então a função de 1 é a mesma coisa que menos 1, dentro dessa relação que ele está passando, tá bom? Bora para o exercício 7. O exercício 7 ele dá esse gráfico, né, para a gente analisar algumas situações dos pares ordenados. E ele pergunta ali: a seguir, exibimos o gráfico da função fechado no -2 e fechado no 3. Então, fechado no -2, que é o valor de x, né, ó, bem aqui nessa relação, e fechado no 3, que neste caso seria este aqui, ó, tá bom? Opa, deixa eu ver se é nesse aqui, ó, tá? O trecho no intervalo de fechado no -2 e aberto no 0 é um segmento de reta. Aí ele pede para calcular a função de -2, a função de 0, a função de 1, a função de 2 e a função de 3. Então, bora lá. A função de -2, vamos colocar lá, opa, pegar a canetinha aqui. A função de -2 vai se relacionar com quem? Então, -2, ó, ele está relacionando com 1, né? Aí nós temos a função de 0. A função de 0 está se relacionando com quem? Função de 0 está se relacionando, ó, tá vendo? Com o 2, ó. O 2 encosta aqui, ele não tem ninguém pontilhado. Então, isso quer dizer que ele está se relacionando aqui, ó, no próprio eixo, né? Então, nós estamos colocando como 2 nessa relação. Aí nós temos a função de 1. Quem que se está se relacionando com o 1, ó?
tem aqui o pontilhadinho, ó, quem está se relacionando com ele? O 3/2. Aí nós temos a função de 2. A função de 2, ele está se relacionando com quem? De novo, ó, com o zero, tá bom? E aí nós temos a função em 3, então função de 3. Olha o pontilhadinho aqui, ó. Ele está se relacionando com o -3. Olhou no gráfico, fez lá as suas funções e as relações que teve dentro desses pares ordenados, tá bom? Isso então, letra A, respondido. Agora nós vamos para o B. Calcule a função de -1. Então nós vamos fazer lá. Deixa eu vou fazer algumas anotações aqui, tá? Como o F sobe de 1 para 3 dentro do gráfico, então você dá uma olhada ali depois, porque não dá para mim ficar voltando, tá? Então eu vou colocar lá assim, ó, depois você dá uma olhada. Como o F, ele sobe de 1 para 3, no intervalo, eu tô olhando aqui o gráfico e falando, tá bom? No intervalo de fechado no -2 e aberto no zero, e ele está de forma linear, então de forma reta, né, linear, sobe, eu vou colocar aqui, ó, sobe o 3 - 1 e o zero para -2. Então nós vamos ter aqui 2, menos com menos é mais, né, e 2, isso aqui vai dar 1 unidade. Então, logo, né, nós vamos ter a função de f de -1, nós vamos ter lá 1 mais 1, isso aqui vai ser então 2, tá bom? De 1 para 1, 2 unidades. Então, muito bem. O C, resolva a função de x menos 3 no conjunto universo de fechado no -2 e fechado no 3. Então, nós vamos pensar assim, ó, a reta y, que é a nossa vertical, tá bom? É igual a -3. E ele está na horizontal pelo -3, tá bom? Ele corta o gráfico, aí nós vamos colocar lá assim, ó, corta o gráfico em 3 - 3. Então, no caso lá do y, né, ele vai ficar cortadinho lá. Então, nós vamos ter lá, ele corta o gráfico no 3 e -3. Então, logo, nós temos a função de x em -3. Então, x é igual a 3 e o nosso conjunto verdade vai ser o 3, porque é no 3 que ele corta, né? O D, resolva zero é menor ou igual à função de x, que é menor que 2 na função, no universo, né, de fechado no -2 e fechado no 3, que são os intervalos que ele está pedindo. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. Para análise, vírgula, opa, devemos procurar às vezes some o negócio daqui. Nós devemos procurar os pontos os pontos, né, vou colocar assim, os pontos dos gráficos, opa, que estão entre a reta que estão entre a reta y igual a zero, inclusive o y igual a 2. Com isso, nós vamos ter, então, o intervalo que ele está pedindo, tá bom? Que é o -3 lá dentro desse intervalo aqui, ó, tá bom?
Então, qual vai ser o intervalo que nós vamos conseguir usar observando essas 2 linhas que nós vimos aqui? O aberto no -2, aliás, fechado no -2 e aberto no -1, tá bom? Unindo-se ao aberto no 0 e fechado no 2, ok? Qual é o valor mínimo de f? Então, o valor mínimo, ele fica correspondente ao ponto mais baixo do gráfico, que é o 3 e o -3. Então, 3 e -3. Então, entre 3 e -3, quem que é o mais baixo que nós temos? O 3, né? Então, o ponto mínimo do gráfico, vai olhando aí no gráfico para você ver, tá bom? É quem o ponto mínimo? -3. F tem um valor máximo? Então, foi uma pergunta aí que ele fez em F. Então, nós temos sim o f de x menor que 3, e para todo x no seu domínio, ou seja, o f pode ser qualquer número menor que 3, mas não pode ser o 3, porque o 3 no gráfico ele está com ponto aberto. Então, com isso, nós não temos o ponto máximo, tá bom? Não temos o ponto máximo, tá bom? De novo, por que que não tem o ponto máximo? Você vai olhar lá no gráfico, deixa eu ver se consigo voltar aqui sem, você vai olhar no gráfico, tá vendo? E aí o que que acontece? O ponto que nós temos, mínimo vai de 3 a -3, né, que é todo esse ponto aqui, ó. Que é todo esse ponto aqui, ó. Tá bom? Então, o ponto máximo seria o 3, o nosso ponto máximo. Porém, o que que acontece aqui? Ele está aberto. Então, o que que ele está querendo dizer? Nesse intervalo, o 3 não entra. Estão lembrados? Quando está fechado, ele entra. Quando ele está aberto, ele não entra. Então, isso quer dizer que nós, dentro dessa relação, nós não vamos ter esse ponto máximo, tá bom? Bora lá para o exercício 8, né? Então, para o exercício 8, nós temos lá a função de número real com número real na função de 2x mais 1, tá bom? Então, para isso, ele quer que você faça um gráfico. Então, nós vamos separar alguns valores para x aqui. Eu gosto muito de usar esses valores, ó, -2, -1, o 0, o 1 e o 2. 5 pontos é suficiente para você traçar, tá bom? Então, agora, tudo o que for bis, nós vamos tirar e colocar os valores que nós colocamos aqui dentro da tabela. Então, o primeiro eu vou fazer com o -2. Então, nós vamos ter 2 menos 2 mais 1 é -4 mais 1, e isso aqui vai dar -3. Então, perfeito, -3. O próximo será -1. Então, 2 vezes -1 mais 1. Então, isso aqui é -2 mais 1, nós vamos ter -1. Então, -1. Agora para zero, a função em zero. 2 vezes zero mais 1 é zero mais 1, e zero mais 1 é 1. Aí nós temos a função de 1, que é 2 vezes 1 mais 1. Então eu tenho 2 mais 1, isso aqui são 3. E o f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Então isso é 4 mais 1, né? Já ia colocar 5 direto aqui. Vamos arrumar aqui. 4 mais 1 é igual a 5. Perfeito. Então, esses são os nossos pontos para fazer os pares ordenados, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico. Então, bora traçar o nosso gráfico. Vou traçar ele aqui bonitinho, com a régua, ó, para vocês verem que dá certinho. Aí nós vamos colocar esses pontinhos que nós temos aqui, o -2 e o 1, então eu vou colocar bem aqui assim, ó. Deixa eu arrumar bem certinho aqui, ó. Eu vou colocar o 1 aqui, o -2 aqui, aí eu tenho o 1 e o 2, né, que é o x. O 1 e o 2. Vou deixar minha reguinha aqui um pouquinho, então eu vou colocar aqui 0, o -1, o -2, o 1
e o 2. Agora do y, eu vou colocar aqui certinho, ó. Igualzinho nós fizemos embaixo para o pontinho dar certinho. Então aqui é o nosso ponto 1, o nosso ponto 3 e o nosso ponto 5. Vou até colocar um pouquinho mais para cima. E aqui o ponto 1 e vou colocar o ponto -3. Vou colocar ele até um pouquinho aqui mais embaixo. Então, vou deixar a reguinha aqui por enquanto. Então, nós temos lá o -1, nós temos o -3, vou colocar o -3 aqui mesmo, de 1 em 1 centímetro, tá bom? E aí nós temos o 1, o 3 e o 5. E aí nós vamos fazer então os pares ordenados, esse aqui como x, né, e esse aqui como y. Então, é -2 e 3, com a régua aqui, ó, você pode fazer aqui os pontinhos, ó. Deixar ele certinho aqui, a gente passar aqui, ó, tá bom? Então, depois a gente passa a régua. Eu vou fazer o pontinho dele de verde, ó, pontinho verde. Vamos fazer o próximo ponto ordenado, 1 e 1. Então, pega a sua régua lá. O próximo eu não vou fazer com a régua porque demora muito, tá bom? Mas aí você faz aí com a régua para você ver certinho. Então, ó, o 1 com o 1, ó. Então, esse aqui, vou colocar o pontinho lá de verde. Aí nós temos o 0 e o 1, né? Então, o pontinho aqui de verde, bem aqui no 1, ó. E aí você tem o 1 e o 3, né? Fazer de vermelho. O 1, oh meu Deus. O 1 e o 3, o 2 e o 5, ó. Aí o pontinho aqui. Aí nós vamos pegar a nossa reguinha para passar a reta aqui, ó. Vamos arrumar o pontinho aqui, né, para pegar bem aqui em cima da retinha, para você observar, ó. Deixar ele bem pintadinho aqui, ó, para vocês verem que tá passando bem em cima dos pontos, tá bom? Então, ó, tá feito o nosso gráfico, ok? Que foi o que ele pediu. Então, vamos para o próximo, que é para fazer o gráfico também. Esse aqui eu não vou fazer com a régua não, tá? Fique do jeito que ficar, vocês vão olhar aí e ver o que dá para fazer. Então, nós vamos analisar lá e colocar os 5 pontos. -2, -1, o 0, o 1 e o 2. Então, a função de -2 é igual a -2 ao quadrado. Então, nós -2 ao quadrado, né, base negativa de expoente par, nós temos positivo. Então, isso aqui vai ser 4. O -1. Então, nós temos lá x ao quadrado, então -1 ao quadrado, isso aqui é 1. Então, aqui já é 4, aqui já é 1, né? Aí nós temos o 0. A função em 0 é igual a 0 ao quadrado, e 0 vezes 0 é 0. A função de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1. E aí a função de 2, que é 2 ao quadrado, que dá 4. Então, nós vamos ter lá o 1 e nós vamos ter o 4. Vou colocar aqui, depois
a gente apaga para fazer de novo. Então eu tenho o x e tenho o y. Então eu tenho zero, o valor de x, vou até colocar um pouquinho mais para cá, ó. Então nós temos lá o -1 e nós temos o -2. Aí nós temos aqui também o 1 e o 2. Aí aqui o zero, o 1 e o 4 positivo que eu vou colocar lá em cima. Então agora é só fazer os pontinhos. -2 com 4, então nosso ponto está exatamente aqui. -1 com 1, ele está exatamente aqui. Zero com zero está aqui. Um com um está aqui. E 2 com 4 está aqui. Aí é só você seguir com a sua retinha, ó. E vai dar uma parábola, né? Para nós aqui, ó. Tá bom? Então tá feita a função com os pontos traçado no gráfico. E o C, que ele pede também para você fazer, só que agora ao cubo. Então, vamos fazer lá os pontos, né? E eu vou usar os mesmos pontos. Então, x e y. Então, eu tenho -2, -1, o zero, o 1 e o 2. Então, eu vou fazer lá a função de 3 em x, que é igual a x ao cubo. Então, eu vou usar primeiro o -2. Então, eu tenho lá -2 ao cubo. E aí, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? E aí, nós vamos ter -8. Então, -8. A função de -1, aí nós vamos ter -1 ao cubo é igual a -1. Aí nós temos o zero, que é zero ao cubo e que vai dar zero. Aí nós temos o 1, que é 1 ao cubo e nós vamos ter 1. E aí nós temos o 2, que é 2 ao cubo, que vai dar 8 positivo. E aí nós vamos pegar esses pontos e colocar dentro do gráfico. Passa com a régua, né? Fica bem bonito. Aí nós temos zero, -1 e -2, que são os valores de x, o 1 e o 2. Para o y, nós vamos ter lá o -1 e o -8. Eu vou deixar o -1 aqui e o -8 aqui embaixo. E aí o 1 aqui e o 8 lá em cima, tá bom? Bora fazer os pontinhos. -2 com -8, vou colocar o pontinho aqui. 1 com -1, pontinho aqui. Zero com zero, pontinho aqui. 1 com 1, pontinho aqui. E 8 com 2, pontinho aqui. Tá bom? E aí nós pega lá a sua reta, né, e traça ele bonitinho. Aqui eu vou fazer assim, para você ver aí os pontos em cima, tá bom? Passa com a régua que dá certinho, bonitinho os seus pontos. Tá feito aí os nossos pontos dentro da função. Bora para o exercício 9 agora, tá acabando, né? Bora lá para o exercício 9 então. Ele fala lá assim, exibimos a seguir o gráfico da função de números reais positivos na relação de números reais, dada pela função ax mais b dividido por bx mais 1, em que a e b são constantes reais. Determine o a e o b. Então, o gráfico passa, vamos colocar lá assim, ó. Então, ele passa pelos pares ordenados. Vamos ver quais são os pontos ordenados que ele passa. Ele passa por 0 e 2, né? Há uma ligação aqui, ó, de 0 e 2, né? Porque tem uma marcação aqui. E nós temos o 1 e o 1, né? Ó, o 1 e o 1. Então, nós obtemos aqui a função de 0 igual a 2, né? Porque o pontinho tá aqui, então eu entendo que x é 0 e y é 2. E eu tenho a função de 1, que é o x, né, com o meu y, 1. Então,
determine A e B, né. Então, nós fizemos aí essa situaçãozinha para que a gente possa observar. Então, agora nós vamos calcular o que necessita. Então vamos lá. Ele deu lá assim, ó, a função de x, né, é igual a x mais b dividido por bx mais um. Ótimo, então nós vamos ver a função em zero. Função em zero, ele é igual a 2, né, que foi o que nós fizemos aqui. Então nós vamos colocar lá assim, ó, isso aqui é igual a vezes o zero, que é o x, né, lembre-se que esse aqui é o x, mais o b, dividido por b vezes o zero, mais um. E tudo isso aqui é igual a 2. Então, nós podemos fazer aqui o famoso cortou, cortou, né? E aqui nós temos, então, vou colocar aqui do ladinho, b sobre um, que é igual a 2 sobre um. B vezes um, b, e 2 vezes um, 2. Então, meu B2. Agora eu vou fazer o próximo, vou fazer com o 1, né, então isso aqui vai ser igual a 1. Então nós vamos colocar lá, a função de 1 é igual, tudo que for x eu vou colocar como 1 agora. Então, A vezes 1 mais B sobre B vezes 1 mais 1. Então, o que que nós vamos ter aqui agora? O A, opa, oh Jesus, calma aí, não vai deixar eu, vai. A mais 2 sobre o B é 2, né, ó. Então eu vou substituir também, tá bom? Deixa eu fazer já a substituição aqui, para vocês observarem. Então, A vezes um dá A, né, mais o B que vale 2 dividido por 2 vezes um, ó, 2 vezes um dá 2, 2 mais um, tá bom, ó? 2 mais um, aí nós vamos ter igual a um sobre um. E aí nós vamos multiplicar isso em cruz. A mais 2 é igual a 2 mais um, que dá 3, né. Então, A é igual a 2 menos 2 mais um. Cortou, cortou, o A vai ser igual a um. Portanto, nessa relação, o nosso A é um e o nosso B é 2. Aqui, ó, tá calculado os 2 aqui, tá bom? Dentro da função que ele pediu aqui. Tem mais exercício? Tem. Exercício 10. Então, nós vamos fazer esse exercício, o 10. Deixa eu só ver aqui, até o 12, né? Então, esse aqui é só para olhar mesmo para a parte do gráfico, né? O 10 ele fala: o gráfico de uma função pode ser uma circunferência? Justifique. Pode, pessoal. Já viu, função dentro de uma circunferência? A gente vem vendo, né? A gente vem vendo função desde lá do oitavo ano. Em algum momento você viu em alguma circunferência? Não, né, então nós vamos colocar lá na não, e ele pede para justificar, né. Não, pois existem retas, vou colocar aqui ó, pois existem retas verticais que cortam, vou até mudar aqui o verbo, cortariam, né, que cortariam esse gráfico em 2 pontos diferentes. O 11. A seguir são apresentados os gráficos de algumas funções de f no sistema de coordenadas cartesianas, ortogonais. Em cada caso, apresente o domínio e o conjunto imagem desta função. Perfeito, então bora lá. Ele deu alguns gráficos, bora lá. Ele quer que você diga quem que é o domínio e quem que é o conjunto imagem. Então, lembrando o seguinte, meu povo, o domínio, deixa eu colocar aqui.
O domínio é quem está no conjunto A. E lembre, quem está no conjunto A também são os valores de x, né? Então, nós vamos olhar para onde? Para o eixo x, né? Então, o domínio dessa função vai ser quem? Nós vamos colocar lá do começo ao fim, né? Fechado aqui, ó, no -2 e fechado lá no último, né? Ele tá fechado aqui, ó, tá vendo, ó? Então, fechado no 2. Então, esse é o nosso domínio. Agora, ele quer o conjunto imagem. Lembre-se, o seu conjunto imagem da função, né? Ele é quem? Ele é quem está no conjunto B fazendo o relacionamento, né? Trabalhando com o relacionar. Que também está descrito como y. Então, o conjunto imagem dessa função, você vai olhar para onde? Para o y, né, gente? Então, nós vamos ver quem está se relacionando com quem lá, para poder trabalhar aí. Então, o zero está se relacionando, nós vamos colocar o zero lá. O 1 também está se relacionando, né? O 1 aqui, ó, tá vendo? Ó? O 1 com o também está se relacionando. O 2 está se relacionando e o 3 também está se relacionando. Então, esse é o nosso conjunto imagem dentro desse gráfico. Ótimo. Vamos para o próximo. Vamos olhar lá no B. Então, nós queremos o domínio dessa função. Quem que é o domínio dessa função? Você vai olhar para o eixo X, né? Está fechado lá aonde? Então, nós vamos colocar lá assim, ó, ele está fechado no -2, olha aqui, ó, né, ó, tá fechado. Fechado no -2 e ele tá fechado também no 2, ó. Então, no eixo X, né. Agora eu quero o conjunto imagem, o conjunto imagem dessa função. Você vai olhar para onde? Para o eixo Y para saber quem está se relacionando, né. Então, ó, nós temos aí uma relação de um porque ele está fechado aqui, ó, né. Então nós vamos colocar fechado no 1 e também nós vamos colocar, tá vendo que o 3 está se relacionando aqui, ó, ele também está fechado. Então fechado no 3, tá bom? Vamos lá para o próximo, letra C. Aí nós temos, o domínio, né, o domínio dessa função. Então o domínio dessa função nós vamos olhar para o x. Então nós vamos olhar lá, ó, começou aqui, né, que ele deu uma relacionada e terminou aqui no 3. Então nós vamos colocar lá, fechado no -1 e fechado no 3. Tá belezinha? Essa é a nossa função, tá bom? E aí, o domínio da nossa função. E aí, nós temos o conjunto imagem desta função. E aí, nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para o eixo Y, tá bom? Quem está se relacionando com quem? Então, ó, nós temos aqui o 1, né? E ele está fechado. Então, fechado no 1 e aí, isso olhando no eixo Y, tá bom? E nós temos o 3 que também está se relacionando. A gente sempre olha no primeiro e no último lá, tá bom? Para ver onde está fechado. E pode ver que o 3 ele também está se relacionando, só que esse 3 aqui, ó, ele está se relacionando no aberto, tá bom? Então é aberto no 3, tá bom? Você olha ali no primeiro, para o último, para poder ver quem que é o domínio, quem que é o conjunto imagem, e sempre vai olhar se está fechado ou se está aberto, tá bom? Bora para o próximo exercício, então. Apresente o domínio de cada função a seguir. Então, bora lá resolver toda essa função aí, tá bom? O que que nós temos que entender? Nós tivemos lá a aula das equações de denominadores com variáveis. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar aqui e ver quem não pode ser no denominador, né? Quem tem que ser diferente de zero. Então, peguei o denominador aqui, ó, diferente de zero. Então, 2x é diferente de -1. Então, eu tenho x, que é diferente de -1 sobre 2. Então, o meu x pode ser tudo menos o -1 sobre 2. E aí, eu tenho lá o x mais 1, né, que tá aqui, ó, né? Eu coloco ele ao quadrado, cortou, cortou, e ótimo. Então, nós vamos ter x mais 1 e ele tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a -1, ok? Então, nós vamos descrever aqui o nosso domínio, ó, domínio da função. O domínio da nossa função é fechado no -1,
por causa disso aqui, né, ó, tá fechado no -1. E como ele vai seguir, né, então ele tá indo, como ele tá é maior ou igual a -1, ele tá indo para o infinito positivo, ó. Isso aqui é aberto. Menos menos quem? Menos o nosso 1/2, tá bom? Ele não pode passar pelo -1/2, ok? Vamos para o próximo. Pega lá o x², né, o nosso denominador, ó, x² menos 16, ele tem que ser diferente de zero. Então o x² tem que ser diferente de 16, tirou raiz, então o x tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então ele pode ser tudo menos o menos 4 e o 4, tá bom? Aí agora nós vamos pegar o de cima, x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então x tem que ser maior ou igual a 4. Opa, ele falou que não podia ser 4 positivo nem 4 negativo, e aqui deu 4 positivo, ó. Então, como é que nós vamos escrever esse domínio, ó? O domínio de f, ele pode ser qualquer número real, menos quem? Menos o mais e o menos 4. Não sendo eles, pode ser qualquer um, tá bom? E aí o próximo, nós temos 2 elevado à raiz de zero, né. Então nós temos aqui x tem que ser maior ou igual a zero. Se ele pode ser maior ou igual a zero, então isso quer dizer que o domínio da nossa função pode ser qualquer número real positivo dentro dessa relação, tá bom? Então, tá feito aí todos os exercícios das funções, né, para vocês observarem. Se tiver dúvida, pessoal, leva lá, tá bom? Em sala de aula para fazer suas perguntas, tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.